Seja muito bem-vinda a Viver Consciente. Eu estou aqui hoje com mais um episódio para que a gente possa refletir sobre a sua vida e a gente vai falar hoje sobre a falsa liberdade. É isso mesmo. Muita gente falando sobre liberdade, como ser liberta, como viver como você quer, mas eu quero trazer hoje um conceito que vai além da liberdade. É justamente entender qual é a falsa liberdade que você tem tido, que você tem vivido na sua vida. Faz sentido pensar sobre isso? Então vem comigo que eu sou Mônica Silvestrina, psicóloga, treinadora comportamental. Estou aqui hoje para fazer você refletir mais sobre a sua forma de viver, sobre como você tem conduzido a sua vida e a sua mente, para que você tenha realmente educação mental, educação emocional e que você possa elevar ainda mais a sua forma de viver. Hoje eu vou trazer um conceito que é justamente questionar sobre a liberdade que nós temos e a falsa sensação de liberdade. Por quê? Porque é muito comum você achar que você está escolhendo, que você está sabendo dizer não, mas no fundo, alguns padrões que você tem vivido ainda estão te limitando, limitando a forma que você tem conduzido a sua vida. Então hoje a gente vai ter um olhar sobre um aspecto de um outro ponto de vista. Então vem comigo para que a gente possa pensar sobre isso. Quando você pensa, o que eu quero, o que eu faço, o que eu escolho, eu vou, eu faço, eu compro, eu decido, faço isso, faço aquilo. Já parou para pensar o que no fundo está fazendo você tomar essas decisões e essas escolhas? Nem sempre essas escolhas, essas decisões estão sendo realmente conscientes e sim estão sendo conduzidas por um padrão que você já tem de viver há muito tempo. É comum que a gente perceba mulheres que tomam frente de muitas decisões. Elas decidem como funciona a casa, o ritmo de vida dos filhos, quais são as decisões grandiosas da família em relação a viagem, as férias, as compras, como vai ser as questões financeiras, como vão ser dadas ao longo do mês, como que ela vai organizar a agenda dela de médicos de atendimento e até mesmo a questão, por exemplo, filosófica e religiosa da família, de como vai ser. Porém, ela já está trazendo todas essas questões com uma base muito pejorativa de todas as escolhas que ela aprendeu a ter ao longo da vida, das condições que ela foi tendo em relação à educação que ela teve, sem muitas vezes se questionar. A questão de educação familiar, questões sociais, as questões que ela traz com ela em relação às experiências anteriores e que entrou na caixinha mental dela como se fosse alguns filtros, alguns vieses, algumas lentes dos óculos, mas ela não questionou exatamente quais são esses padrões, como eles estão se dando. E é muito comum você ver essa mulher ainda vivendo de um jeito que ela se vê mais acostumada a viver assim do que decidindo de fato viver assim a partir de agora. E quando você encontra mulheres que começam a fazer esse autoquestionamento, será que é isso mesmo que eu quero? É assim mesmo que eu quero que os meus filhos sejam educados? É dessa forma que eu quero conduzir dentro do meu casamento? Ela começa a trazer algumas questões de cunho existencial mesmo e começa a trazer dúvidas para ela. E essas dúvidas vão gerando um peso emocional, um peso mental e ela vai deixando de escolher e vai só levando a vida como a vida tem vindo, né? Vivendo naquele jeito Zeca Pagodiano que a gente fala, que é o deixa a vida me levar. Então eu quero trazer hoje para você algumas questões que a psicologia faz com que a gente pare e pense a respeito. Esse padrão de viver está atendendo a minha demanda e necessidade hoje ou eu já estou trazendo ele de muitos anos? Essa resposta que eu estou dando hoje para essa pergunta que estão me fazendo é a mesma resposta que eu dei há 20, 15 anos atrás, quando me fizeram essa questão? Então, pare e repare se realmente há uma liberdade hoje ao seu redor ou se você continua vivendo esses padrões como anteriormente. O que eu quero trazer hoje aqui para você se questionar é justamente se você consegue ter consciência sobre as suas escolhas, sobre as suas dimensões, sobre o que você de fato sente necessidade ou se você está vivendo no automático sem perceber. E quando a gente traz esse questionamento, a gente começa a perceber algumas situações que vale a pena a gente questionar. Até comentei na nossa live recentemente, que é justamente você está se dando conta que a porta da sua casa está fechada, que você está falando não para as outras pessoas, que você está sabendo se posicionar, mas que internamente você ainda não conseguiu entender quais são os pontos que precisam de cuidado, de atenção, de preciosidade, ou você está vivendo esse automático de um jeito em que o de fora está se confundindo com o de dentro e você não sabe por onde começar.
E é por isso que eu te convido a participar aqui comigo dos meus vídeos, porque justamente eu ensino você, mostro você alguns caminhos que vai fazer com que você tenha a maior liberdade, a maior consciência e dê passos significativos. Vamos começar então? Para você começar então a questionar-se sobre hoje pare e preste atenção em você. O seu estilo de vida hoje atende o que você realmente gostaria de viver? Você vive como você de fato gostaria? Quais são os aspectos da sua vida que não estão sendo atendidos de acordo com com o seu interesse, com a sua demanda e com a sua necessidade? Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você se deu conta de que algumas coisas não estão como você gostaria, você já tem consciência do que você gostaria em relação a isso? Porque é muito comum e muito fácil eu escutar as mulheres dizendo: eu não tô feliz, isso aqui não me faz bem, isso não tá bom pra mim. Mas eu falo pra ela, eu pergunto pra ela: então o que você quer? E ela não sabe responder. Então, para que a gente consiga entender para onde você vai, a gente tem que ter clareza de qual é o caminho melhor para você a partir de agora. O que você quer para você? O que de fato você sente que seria um grande diferencial na sua vida hoje? A sua família vive como você gostaria? Onde você gostaria? Leva um estilo de vida como a necessidade de você está sendo suprida ou está sempre em falta, em débito, faltando alguma coisa? A sua consciência em relação às suas escolhas, a forma que você se posiciona dentro de você, como você quer que as coisas aconteçam, a forma que você fala com as pessoas, ela está realmente acontecendo? Ou você está deixando passar essa conversa de novo e de novo e de novo e continua empurrando tudo isso com a barriga? Então, preste atenção nesses pontos. Identifique o que está faltando, identifique o que você quer e vamos dar um passo, avançar um passo de uma forma consciente e não muito custosa? Qual é a sua escolha de hoje? Uma decisão em relação a isso. São essas micro e pequenas decisões, que a gente já falou bastante sobre elas também, que vão fazer com que você avance. Porque não basta você dizer que não está bom, ou só você olhar para o que você precisa fazer, mas sim decidir avançar em rumo a esse caminho novo. Então, a condição de escolha e liberdade é justamente perceber o seu avanço. E é por isso que eu digo que muitas pessoas vivem na falsa liberdade, porque elas não percebem o seu poder de decisão e elas não percebem que as suas decisões elas estão acontecendo mesmo quando você não decide nada. Então a sua consciência nesse momento, a sua dose de consciência nesse momento vem a partir do momento que eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu quero, eu sei qual é a decisão que eu preciso tomar e eu dei um passo avante disso. Vamos avançar? Tomou essa decisão, fez o que você precisou fazer, conversou com quem você precisava conversar, clareou na sua mente qual é o caminho que você quer tomar para você? Respira um pouco. Primeiramente, porque você precisa reconhecer que você conseguiu clarear na sua mente um ponto de decisão. Você conseguiu clarear na sua mente um ponto de atitude, de ação. De repente, é você sair desse trabalho que está hoje te consumindo a alma. Tem mulheres que ficam num padrão de trabalho, num padrão de relacionamento e não sabem o porquê que elas ficam naquela situação. Mas eu preciso de dinheiro, mas eu preciso desse relacionamento. Você precisa até o ponto de que você precisa enxergar que ele já está te consumindo. Quando você traz consciência de como você quer viver, de onde você quer estar, você consegue enxergar que aquilo não está bom para você. E a partir do momento que você tem coragem de avançar, você consegue trazer consciência e consegue trazer condições para que você avance rumo ao caminho que você quer. Sabe aquela faculdade que você não fez? Então, ela está precisando daquele tempo que você está dedicando para um trabalho que você não quer. Sabe aquela decisão de fazer aquela viagem dos seus sonhos? Então, ela ainda não aconteceu porque o seu tempo está sendo investido num lugar errado nesse momento. Então vamos organizar essa vida e vamos entender que a sua liberdade ela parte do ponto de que você sabe onde está indo, você não quer mais alguns caminhos que você tem, você toma decisões conscientes, você avança rumo a esse caminho novo e você consegue monitorar e identificar quais são os seus passos que estão funcionando. Porque a gente não acerta sempre. Pelo contrário, quando a gente toma um novo caminho, a gente vai errar bastante e tenha consciência de que isso vai acontecer com você. Mas se você trouxer a liberdade de se dar o direito de tomar novos caminhos, a probabilidade de você aumentar as suas chances em acertar e viver melhor vai ser muito maior.
principalmente porque você consegue enxergar aonde está o seu ponto de decisão e onde realmente a sua liberdade mora. Faz sentido para você? Então vem comigo e continua aqui, porque eu quero trazer todas as semanas conteúdos para que você avance cada vez mais. Todas as segundas-feiras, às 8h30, nas nossas lives, nas redes sociais, e todas as terças-feiras aqui com conteúdos novos para você. Então já ativa o sino para que você possa receber todas as minhas notificações e eu espero você em breve aqui comigo. Até mais!